E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo do canal, dessa vez um vídeo novo, e já adianto que dá para fazer uma segunda parte ou fazer de outros temas, tá bom? Então já vou pedir, deixa um like aqui no vídeo. Se vocês quiserem uma segunda parte ou outro tema, deixa nos comentários. Ajuda aqui a engajar o canal para poder ganhar seguidor, para poder fazer mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, vamos logo para o vídeo. Hoje eu quero trazer várias séries que eu já assisti ao longo desses meus 32 anos e queria classificar para vocês. Então, eu trouxe uma tier list para a gente poder entender como é que eu gosto de séries ou não. Algumas são bem aleatórias aqui. E eu vou classificar exatamente como eu acho que é na minha visão, tá bom? Então vou colocar aqui, Perfeita com seus defeitos. É aquela série para mim que tá nos meus favoritos. Sei que tem alguns problemas, mas para mim ela é perfeita, tá bom? Eu passo o pano para ela. Temos aqui Pra Ver Enquanto Arruma a Casa. É aquela série mais bobinha que você não precisa estar sempre prestando atenção. Então fica como dica para você colocar para assistir e fazer outras coisas. Meu guilty pleasure são séries que as pessoas consideram que são meio ruins, né? Mas eu gosto, sabe? Eu gosto de alguma forma. Foi se perdendo. Séries que começaram bem, mas ao longo das temporadas foi virando qualquer coisa e se perdeu. Começou bem, mas ficou uma bosta. São séries que de fato começaram bem e depois, assim, não tem justificativa. A qualidade caiu muito. E tem Não Consegui Continuar. São séries que comecei a assistir ali e depois já parei porque eu não consegui mais. De tão ruim que é. É pior do que a série que começou boa e depois ficou ruim. Bom, então temos aqui, eu separei 25 séries, tá? Bastante série pra gente falar. E a gente começa aqui com 3%. 3% foi uma série brasileira. Na verdade, ela era um curta-metragem, acabou virando uma série da Netflix. Eu, particularmente, eu acho que ela começou bem, mas ao longo do tempo ela foi se perdendo. Assisti a série toda, acompanhei todo o lançamento, mas de fato as últimas temporadas foi ficando mais fraco, foi ficando morno, né, na verdade. E para mim foi se perdendo. E era uma série que começou muito bem mesmo. E por ser uma série nacional, acho que a gente tem que valorizar. Se você não assistiu, assista lá a primeira temporada, a segunda, que é muito boa. Bom, a segunda, American Horror Story. Olha, eu vou ser bem honesto, porque assim, ela é uma antologia, né? Cada temporada é uma história diferente, tudo é diferente. Todos os personagens, em sua grande maioria, são diferentes. Ela tem temporadas excelentes. A primeira temporada é muito boa, a segunda, para mim, é perfeita. E é isso. Eu não vou dar muita coisa que eu posso fazer classificando só American Horror Story, que dá para fazer um vídeo. Mas ela, num contexto geral, eu coloco que ela começou bem, mas ficou uma bosta, tá? Tiveram umas temporadas assim que não dava mesmo. E aí chegamos em Breaking Bad. Breaking Bad é aquela série do professor de química que começa a fazer metafetamina, vender, e ele se torna o maior traficante, né, de metafetamina. A metafetamina dele é meio que perfeita, né? Então, cara, Breaking Bad, ela é perfeita, mesmo com seus defeitos. Tem ali uma temporada ou, na verdade, alguns episódios e outros que você fica assim, ai, é uma série lenta, mas ai, fica difícil, fica difícil. A primeira temporada, eu acho que ela nem é, tipo, a melhor, mas ela começou bem e continuou bem ao longo de 5 temporadas, se eu não me engano. E ela foi feita para começar e terminar com 5 já direitinho, não estenderam mais por conta de dinheiro, mas fizeram spin-offs e algumas continuações ali que foi filme na Netflix.
Essa série aqui, Gossip Girl, ela foi muito famosa lá nos anos 2000, mas eu não assisti ela quando eu era adolescente, eu assisti ela agora adulto. Então acho que eu tive uma visão diferente. É, eu já sabia quem era a garota do blog, né, que é o grande mistério da série, e ela pra mim é um guilty pleasure, porque mesmo assistindo depois de adulto, eu achei ela boba, mas muito gostosinha de assistir. E ela, de fato, você tem que assistir e prestar atenção em alguns detalhes. Quando você já sabe quem é a garota do blog, você assistir prestando atenção, você tem uma visão um pouquinho diferente do que se você estivesse deixando ali passar. Vamos para uma polêmica. Game of Thrones. Cara, Game of Thrones pra mim foi, na época, uma série sensacional. Foi um grande divisor assim de séries mais 18, com cenas de nudez, com cena de violência, série que você ama um personagem, esse personagem morre, tá? Então, não, no início, né, não deixava ninguém favorito vivo. Depois foi deixando, foi passando o pano, né? Cara, Game of Thrones tem uma curiosidade. A última temporada eu não assisti o último episódio, porque pra mim a série acabou na morte do White Walker, que era também o grande plot da série. Era sobre o inverno está chegando, né? The Winter is coming, eram os White Walkers. E aí quando o White Walker morreu na mão da minha personagem favorita, pra mim ali acabou. O final da série tá ali, tá ótimo. E aí foi se estendendo para acho que mais 2 ou 3 episódios que, cara, não, não precisava. Então, eu vou colocar como não consegui continuar. Eu não sei, porque só faltou um episódio. Eu sei que foi muito ruim, o pessoal criticou, macetou a série. Mas eu vou ter que botar aqui, porque não deu. Não deu pra terminar, sei que foi preguiça, mas não consegui. A série Lucifer. Lucifer pra mim é uma série boba, que é divertida, é engraçado. O ator principal, que é o Tom Ellis, não sei o sobrenome dele, eu acho ele tem um charme ali, eu acho que ele foi muito bem na série. Eu acho que ali quando a série foi comprada pela Netflix, que rolou a última temporada, eu acho que conseguiu meio que dar uma reavivada na série, porque eu acho que a temporada antes da Netflix, né, que ia ser para finalizar, não finalizou tão bem, então acho que não vou botar ela em perfeitos e seus defeitos. Mas eu acho que também não é um guilty pleasure, porque eu acho que tem uma fanbase ali. Então, dá pra ver enquanto arruma a casa, tá? Não tem nada assim de tão grande. Os plots, né? A questão da série não é tão chamativa. É uma série para você ir assistindo ali, pá, lava uma loucinha ali, fica escutando, não precisa de muita coisa não. Só no primeiro, último episódio e metade da temporada que são os episódios mais importantes, normalmente. Aí a gente vai pra Maldição da Residência Hill. Cara, eu sou o tipo de pessoa que gosto de conteúdo de terror, de séries de suspense e tudo mais. Não tô tendo muito hábito de assistir, mas essa série foi uma série que, pra mim, ela foi muito bem construída desde o início até o final. O plot twist dessa série é surreal. Os jumpscare são colocados na hora correta. Os detalhes que aparecem na série são muito bem feitos. Então, assim, para mim, essa série ela é perfeita, porque, cara, a atuação tem um episódio que ele é quase todo filmado em plano sequência. Então, assim, ela ousou e ela fez muito bem mesmo, de verdade. É uma série que, pra mim, todo mundo que gosta desse tipo de filmes e séries de suspense com terror
mas gosta dessa questão meio psicológica, vale a pena. Vale muito a pena essa série. E aí vem uma série nova que eu assisti tem alguns meses, que é Mente Excepcional. Cara, vou ser bem honesto, eu vi passando no meu Instagram aquelas chamativas de série, né? Ah, fulana trabalhava como faxineira, resolveu um crime e tal, vou assistir. Série boba, série pra ver enquanto arruma a casa, mas ela é muito gostosa de se assistir, tá? A personagem principal é interessante, vai sendo muito bem construída ao longo da série. Os personagens secundários também são bons. O final da segunda temporada, que até o que a gente tem no momento, me deixou muito triste porque personagens ali que eu comecei odiando, mas de um episódio para o outro eu comecei a amar, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu preciso saber, eu preciso de uma terceira temporada Mente Excepcional. De verdade. Vamos logo com isso, tá bom? E vamos para Modern Family. Cara, já vou botar aqui direto, que é pra ver enquanto arruma a casa. São, se eu não me engano, 10 temporadas. Acompanhei desde o lançamento. Eu cresci assistindo Modern Family. É uma série muito gostosa. Eu acho que no início ela é muito melhor, porque no início tem sempre um ensinamento, né? Digamos assim, uma reflexão sobre a vida. Que isso meio que se perdeu ao longo da série, mas ela não deixou de ter o nível de comédia, o nível de entrega ali da história. Eu acho muito gostosinha a série de se assistir. Gostei muito de acompanhar cada núcleo familiar. Óbvio que tem meus preferidos e não, mas é uma série que foi muito boa. Vamos para Origem. Origem, série também meio que de terror, uma coisa... É o mesmo criador de Lost, tem uma coisa ali meio de... Eu ia falar Steven Spielberg, mas não é Steven Spielberg não, é Stephen King. Aqueles mistérios todos, a série ainda não acabou, acho que tá na última temporada, ou vai ter a última temporada, alguma coisa assim. Eu ainda tô assistindo. Cara, pra mim, eu não tenho um meio termo ali, mas eu vou botar, sei lá. Ela é pior que ela é uma série que você tem que prestar bastante atenção em tudo, porque é muita informação, tá? É muita informação. Eu vou deixar ela aqui no Guilty Pleasure, porque provavelmente poucas pessoas conhecem e eu gosto muito dessa série. Não é uma série assim, caralho, maravilhosa, mas é uma série boa de se acompanhar. A Maldição da Residência Bly. O mesmo criador da Maldição da Residência Hill, vários atores que voltam para essa, não vou dizer uma temporada, mas é uma nova história. Essa não me pegou. Cara, não me pegou, não teve, eu acho que os personagens não eram tão cativantes quanto era da Maldição da Residência Hill. Então, enquanto a Maldição da Residência Hill é perfeita com seus defeitos, a Maldição da Residência Bly eu não consegui continuar. E é engraçado, porque é o mesmo cara que fez basicamente os mesmos atores, mas não consegue entregar a série no mesmo nível. Pretty Little Liars. Cara, essa série também acompanhei quando lançou, reassisti ela depois de adulto para ver se alguma coisa mudava e eu gosto dessa série. Ah, o final é bom? Não, o final não é bom, mas eu gosto dessa série, mas eu acho que ela foi se perdendo. Eu acho que a gente tem o auge de Pretty Little Liars, se eu não me engano, na quinta temporada, que é quando elas são sequestradas. Para mim foi a melhor temporada. Só que a última temporada foi muito ruim. Então eu vou colocar que ela foi se perdendo, tá? Porque não ficou uma bosta, o final não foi uma bosta, nem a penúltima temporada, mas não foi do mesmo nível. Santa Clarita Diet. Eu acho que quase ninguém conhece essa série. É uma série com a Drew Barrymore e um outro ator também que é bem famosinho. É uma série de comédia que mistura ali zumbi, um terror ali meio caótico.
ela é um guilty pleasure. Ela foi cancelada, então não teve um final. É uma série Netflix e, cara, ela é boa, ela é gostosa de assistir. Tem uma cena ou outra que dá uma gastura, tá? É tipo uma coisa meio nojenta, mas é boba, é uma série boba e gostosa de assistir. E agora a gente vai para Sense8. Já adianto. Criadoras do filme Matrix, né, do todo o universo Matrix, fizeram essa série que tem um custo super elevado, porque foi gravado em diversos países, aí leva ator pra lá, pra cá, e, cara, era um universo que pra mim era muito bom. Ah, tem seus defeitos? Tem, mas pra mim a série é muito boa. É uma das minhas séries favoritas, foi uma série que, quando foi cancelada, eu acho que deu um baque muito grande pra mim. Fizeram um filme ali final, só que ficou com muitos furos ainda, muita coisa em aberto, mas ela é uma série perfeita. Cara, os personagens são muito bons, são muito carismáticos. Os personagens secundários, né, que estão ali em torno de todos os personagens principais, não tem alguém que eu fale assim, cara, que cara insuportável. Não, até o insuportável ele se torna legal. É uma série perfeita. Eu acho que assim, todo mundo que é do universo LGBT tem que tentar assistir essa série, tem que dar uma chance. Ela vai começando um pouco devagar e depois ela vai melhorando muito. Eu acho que quando tem a interação completa dos 8 personagens, cara, ela dispara, assim, muito boa mesmo. Temos aqui The OA. The OA foi uma série cancelada. Na verdade, esse vídeo eu fiz exatamente porque rolou aí uma suposta fofoca que poderia rolar uma continuação de The OA. É uma série que, assim, ela é bem confusa, assim. Você tem que se atentar aos detalhes, você tem que dar uma brisada, assim, é bem loucona. Mas é uma série muito boa. Ela te pega. E ela vai pra mim, para os meus perfeitos com seus defeitos. Porque, cara, ela é louca. Assim, é louca, mas você tem que prestar atenção. Se você não prestar atenção, você não entende. Porque é uma série muito surtada mesmo. E aí temos Supernatural. O que falar de Supernatural? Série de 15 temporadas que acompanhou os irmãos Winchester, que eu assisti desde a primeira temporada, mas eu tinha muito medo na época, né? Porque a série estreou em 2005. Eu tinha 11 anos. Foi 2005? Acho que foi 2005. Então eu era muito novo. As primeiras 2 temporadas elas tinham bastante do elemento do terror. Então eu tinha esse cagaço. Eu tô reassistindo ela. Sei que ela tem temporadas que não são boas. Um final duvidoso, mas pra mim não foi um final ruim, tá? Não era o final que eu esperava, não é grande coisa, mas pra mim foi um final digno da série. Ah, mas se voltar a Supernatural, que rola essa teoria de que pode voltar. Se voltar a Supernatural, você vai assistir? Sim, com certeza. Ela, pra mim, é uma série perfeita, com muitos defeitos, mas ela ainda é perfeita, tá? E aí temos The Boys. Cara, The Boys, pra mim, foi uma série revolucionária sobre heróis. Uma série mais 18, com violência gráfica, com um conceito muito legal que eu esperei muito e ela foi se perdendo aos poucos, tá? O final, não achei grandes coisas. Pra mim, eu tenho uma questão com pessoas que faz série e vai fazendo muito procedimento estético que vai se perdendo muito. Então, uma das personagens aqui, uma das atrizes também, cara, ela fez tanto procedimento que começou a ficar diferente, né? Não vou falar mal, não vou julgar, cada um tem suas escolhas, mas para mim ela foi se perdendo, assisti tudo, acompanhei direitinho, mas
não teve um apreço como eu gostaria que tivesse. E aí temos The Walking Dead, mais uma série de zumbi, mas agora uma série séria, até então. E ela, pra mim, se perdeu, se perdeu, se perdeu, até que eu não consegui continuar. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que ela teve 8 ou 10 temporadas, eu acho que eu parei na terceira ou na quarta, porque ela foi ficando muito ruim, muito chata. Aí, até espirrei, ó, ao vírus do The Walking Dead. E não consegui. Eu, na época que tava rolando, né, a série, eu comprei os livros, né, ela baseada nos quadrinhos, e eu comprei os livros que é meio que baseado na história de quadrinhos. Então ela é mais pesada do que a história da série. E, cara, o livro era muito melhor. Teve um livro que eu li, eu acho que foi quando o governador perde o olho, que eu lendo, eu fiquei com vontade de vomitar de tão detalhe grotesco que era a informação do livro. Mas a série não me passava mais isso, sabe? No início ela foi, tipo, boa, mas depois foi ficando uma coisa meio morna, meio xoxa. Tiveram diversos spin-offs também, mas não consegui. E aí temos Ozark. Cara, Ozark pra mim foi uma série que eu aprendi muito sobre lavar dinheiro, tá? Parabéns, você ensinou até um pouco melhor do que Breaking Bad. Porém, também foi uma série que pra mim foi não conseguiu me segurar. É uma série muito boa, de início é muito bom, os personagens são bem criados, mas eu acho que ela foi se perdendo ali e tal, e foi assim, começou aqui, foi descendo e depois se manteve num nível que, pro início da série, ela não era mais a mesma coisa. E aí temos Westworld. Cara, Westworld pra mim foi uma série que a primeira temporada, ela, cara, é sem igual. Você nunca assistiu Westworld, quer assistir? Assista a primeira temporada e finja que na sua cabeça tudo terminou daquele jeito e vai assim, o que a sua cabeça mandar. Mas depois ela se perdeu, depois ela ficou uma grande bosta e eu não consegui ir para a última temporada. Eu simplesmente parei. Eu parei na penúltima, que já era bem ruim, e não consegui assistir mais. Tá? Então, primeira temporada, perfeita. As outras, esquece. A segunda, ok. Não, assim, ai meu Deus, não assista. Mas termina com a primeira porque eu acho que a finalização da primeira não te cria tanta expectativa para outras temporadas. A segunda tu vai querer mais, aí tu vai pra terceira, aí tu vai ficar, não era pra eu ter continuado. The Last of Us, grande polêmica, é o meu jogo de videogame favorito. Eu achei que a primeira temporada da série foi muito boa. Mas essa segunda temporada, pra mim, ela ficou uma bosta, tá? Cara, eu joguei o segundo jogo. O segundo jogo ele é incrivelmente detalhado, ele é incrivelmente grandioso. E essa segunda temporada ela não conseguiu chegar aos pés. Eu acho que a escolha dos atores também não funcionou. Ah, o pessoal reclama da menina que faz a Ellie, né? Que é a Bella Ramsey. Cara, pra mim o problema não é nem ela, mas eu acho que a construção da segunda temporada ela não foi legal. Eu acho que a Abby poderia ter tido mais dela, poderia ser mais marcante a estrutura física, que isso era muito importante tanto para o jogo quanto seria para a série, pelas coisas que ela tem que fazer. E pra mim a segunda temporada de The Last of Us, olha, não. Uma crítica que eu tenho que fazer a Bella Ramsey é que eu acho que faltou ódio. Faltou ódio, porque essa temporada pedia ódio.
ódio, assim, ódio. E faltou um pouquinho disso nela. Stranger Things. Série também que da Netflix eu acho que ela foi muito boa. A última temporada foi agora, eu reassisti todas as temporadas para poder entender e relembrar. Me incomoda muito também séries que levam 2 anos de uma temporada para outra para você fazer 8 episódios, 6 episódios, 10 episódios, enquanto que antigamente a gente tinha séries com 20 episódios sendo feito todo ano. E aí essa diferença de tempo, cara, isso quebra muito, porque os atores, ainda mais quando tem ator jovem, cresce muito e você tem que tentar manter ali no estilo da série, na época que a série se passa, e começa a crescer e você começa a estranhar, sabe? Mesmo que você tente passar um pano, o seu cérebro já fica assim, cara, que loucura, essas crianças crescem muito. Mas ela era uma série que era muito boa, tiveram temporadas meio mornas e tal, mas eu acho que a última temporada, assim como The Boys, que a atriz ficou muito diferente, com tanto procedimento estético, eu acho que nessa temporada temos uma 11, né, uma Eleven, que se perdeu muito ali, a estrutura do rosto da atriz ficou muito ruim, mais escolhas de procedimentos estéticos. E aí eu acho que ela foi se perdendo, teve um final de temporada bem morna. A quarta temporada, para mim, é a minha favorita. Eu acho que o plot twist da temporada é muito bom, mas a quinta teve um final bem morno, sabe? Esperava bem mais. A quinta temporada, no geral, não foi tão grandes coisas. Tivemos o Dustin, que era um personagem muito legal, se tornando um chato, que eu não aguentava ver ele no final da temporada, então, não. Temos uma série aqui que eu acho que poucas pessoas assistiram, mas eu acho que ela começou muito bem. Eu acho que a ideia da série é muito boa. Eu, particularmente, eu acho que eu vou tentar ver se eu consigo o livro, que ele foi baseado no livro, que é American Gods. Eu achei que ela começou muito bem, porém, ela foi se perdendo, depois ficou uma bosta, e eu não consegui finalizar. Não consegui terminar, não faço ideia como é que finaliza, porque não foi uma série que todo mundo ficou falando sobre para eu pegar spoiler. Então, para mim ficou como não consegui continuar. Smallville, série também dos anos 2000, com muitos episódios, que acompanhou a história de surgimento, digamos assim, do Superman. Começou a ter vários personagens que eram da DC, então tivemos Arqueiro Verde, um Flash da vida, mas não consegui seguir nessa série, eu acho que ela foi ficando muito ruim, e eu, sei lá, parei bem antes, eu acho que o Superman nem voava na época, e foi um grande boom, foi quando ele começou a voar, mas não me pegou. E por último, temos a série Dexter. Dexter é a série que a gente acompanha um anti-herói, um serial killer que só mata, até então, pessoas ruins. Tá? Ele vai atrás de pessoas ruins, ele faz justiça com as próprias mãos para poder satisfazer um desejo oculto que ele tem. Já vou adiantar. 8 temporadas de Dexter, mais um spin-off e depois mais 2 temporadas de continuação em relação ao final ruim que teve. Para mim é uma série perfeita. Perfeita. Cara, o Michael C. Hall, para mim, não tem escolha melhor de Dexter do que ele. Para mim, ele é a personificação do Dexter. Além da série, eu li todos os livros. Para mim, cara, a minha série favorita. Eu acho que a última temporada do núcleo principal, né, que foi da primeira à oitava, não foi uma temporada boa, mas eu acho que eles ressuscitaram a série muito bem.
Então teve Dexter New Blood, que é a continuação direta da oitava temporada. Direta não, se passam vários anos. Da oitava temporada. Foi boa. E aí depois a gente teve Dexter Resurrection, que pra mim foi muito bem feita. Uma nova cidade, né? A terceira cidade da série completa. Novos personagens, novos assassinos, uma série de assassinos, um plot muito legal de assistir e que vai ter uma continuação. Então, para mim, assim, Dexter é a minha série favorita. Eu vou deixar ela até aqui, né, em relação às séries favoritas. E ela é sensacional, muito boa pra mim, tipo, caralho, 9.9 de 9.9 Dexter. E aí, já vou aproveitar e fazer aqui a classificação das minhas séries favoritas desse vídeo. Vou colocar em último lugar The Away, em penúltimo lugar A Maldição da Residência Hill, depois Breaking Bad, depois Supernatural, depois Sense8 e, em primeiro lugar, sim, vencendo todas as séries para mim, Dexter. Tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha tier list. Existem muitas outras séries que eu assisti, tá? Isso aqui foram séries que eu peguei assim de cabeça, criei e falei, vou fazer sobre essas. Se eu parar para pensar e tal, tem muitas outras séries, então se vocês gostaram, me conhecer um pouco melhor a partir das séries que eu gosto, deixa aqui nos comentários, me pede para fazer mais vídeos sobre séries que eu gosto, ou de séries específicas comentando temporada, filmes, o que vocês quiserem, que eu monte uma tier list, eu monto, posso fazer também de música, é uma forma de vocês me conhecerem através das coisas que eu gosto também, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você chegou aqui, não esquece de dar um like, compartilha com seus amigos e com seus inimigos, deixa um comentário legal, tá? Muito obrigado para quem está aqui e até o próximo vídeo. Beijo!